Muito bem, bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para você que está me assistindo em outro horário, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. Nós estamos começando hoje um novo projeto chamado Café com Princípios. Para quem já me acompanhava no Instagram, eu fazia live 7h37, semestre passado, todos os dias de segunda a sexta, às 7h37 da manhã. E qual que era o propósito? Decolar bem o seu dia, de proporcionar um momento de reflexão na sabedoria milenar da Palavra de Deus, para que você fundamente bem o seu dia e comece o seu dia e a sua semana, como hoje, numa segunda-feira, de forma diferente, de forma bem fundamentada, para você alavancar o seu dia, o seu resultado e a sua vida. Estamos, portanto, começando agora uma nova versão dessa live 7h37, agora no YouTube. Por quê? Porque eu entendo que o YouTube, ele, de uma maneira diferente, pode perpetuar o conteúdo dessas nossas lives. Hein? Começamos hoje essa série sobre as chaves de Pedro. E você vai ter segunda, uma chave, terça, outra, quarta, outra, quinta, outra, e na sexta, uma chave com fechamento. Usando aí um trocadilho. Aliás, por que eu falei as chaves de Pedro? Porque na nossa cultura brasileira, quando a gente fala do apóstolo Pedro, a gente lembra, na verdade, de São Pedro, né? E quando a gente lembra de São Pedro, a gente lembra que o São Pedro vive com um monte de chaves na mão, né? Lógico que isso é uma brincadeira, isso daí, na verdade, é quase que uma cultura popular brasileira, mas tudo porque eu tenho um texto lá em que Jesus fala para Pedro que ele te dá as chaves do reino. A gente vai comentar sobre isso em outro momento. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro capítulo 2. Procura aí, pega a tua Bíblia. Aliás, pegue a tua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta e anote o que nós vamos falar aqui hoje. E anote tudo que nós vamos falar ao longo desta semana. Escreve aí, 1 Pedro capítulo 2, do 1 ao 11. Esse é o texto base da nossa semana. Vou repetir, 1 Pedro 2, 1 ao 11. Hoje nós vamos falar apenas no versículo 9. É uma introdução. Já deixa aberto aí, 1 Pedro 2, versículo 9. Antes de mais nada, já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu aí no meu canal? Se sim, já mande também para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Se ainda não, por favor, clica lá no compartilhar, ali embaixo tem um botão de inscrever, clica no inscrever. E agora, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Por quê? Para o Juliano ficar famoso? De maneira nenhuma. É para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E o YouTube entenda que esse vídeo tem um conteúdo importante, um conteúdo relevante, um conteúdo que não fala de piada, que não fala de banalização do corpo humano, que não fala sobre besterol. Um conteúdo que é relevante para transformar vidas. Hoje ainda eu fiz um videozinho rápido para colocar nos TikTok, Shorts, etc., Reels, e eu falei assim: não continue assistindo se você não quiser se incomodar. Não assista esse vídeo se você não quiser se incomodar. Por quê? Porque tudo que nós falamos aqui nas lives 7h37, no nosso Café com Princípio, é para incomodar sim. Por quê? Porque essa é a essência da transformação. Já pararam para avaliar? Já repararam que toda vez que Jesus conversava com alguém, toda vez que Jesus propunha uma parábola, toda vez que ele estava com o interlocutor, ele colocava o cara contra a parede, ele colocava o cara numa sinuca de bico, ele colocava o ouvinte ou a ouvinte numa situação onde exigia uma tomada de decisão? Exatamente, essa é a palavra que nós damos continuidade, é essa a palavra que nós reverberamos hoje. É a palavra que incomoda porque gera transformação. Mas vamos lá então, se você já curtiu, se já se inscreveu, já compartilhou, abra lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, lá no finzinho da Bíblia, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu falei que nós vamos comentar essa semana, então, sobre as chaves do apóstolo Pedro. Nessa primeiro versículo, aqui, nessa primeira chave, nós vamos falar sobre esperança. Sim, quando Pedro fala assim, vós, porém, nos dá a entender que ele estava falando algo diferente anteriormente, correto? Vocês vão ler, vocês vão descobrir, aliás, porque vocês vão ler do 1 ao 11. O que ele estava falando? Que Jesus é considerado uma pedra viva,
que os que creem são considerados também pedras vivas, mas os que não creem, eles têm um problema diante deles. Para os que não creem, Jesus é uma pedra de tropeço. Olha só que doideira isso. Já parou para pensar dessa forma? Se a gente chegar e proclamar aos quatro cantos essa informação, Jesus é uma pedra de tropeço, vai gerar escândalo nas pessoas, as pessoas vão achar que nós somos hereges, vai soar estranho aos ouvidos, vai ter gente que vai tampar os ouvidos. Mas, cara, é o próprio apóstolo Pedro que está falando. Mas para quem que Jesus é uma pedra de tropeço? Para os que não creem. Você já teve a experiência de estar andando na rua, na calçada, tropeçar numa pedra, ou pisar nela e torcer o pé? Isso é uma pedra de tropeço. Eu falei, Jesus, ele nos coloca sempre uma palavra de mudança. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela sempre nos coloca numa situação exigindo uma tomada de decisão e uma postura. E isso sempre tem a ver com mudança. Mudança para melhor. Mas tem gente, acredite, tem gente que prefere ficar acomodado, ainda que esse acomodado, essa zona de conforto, seja uma vida travada, uma vida bloqueada, uma vida escassa, uma vida cheia de pecado. É o fim da picada, mas é verdade. Agora, nós, porém, ele diz, vós, porém, vocês, porém, entretanto, vocês, ao contrário de, são raça eleita. Então, a esperança que eu quero trazer à tona aqui hoje é o seguinte: cuidado com o que você ouve de mentira sobre você. Blinde seus ouvidos. Blinde aquilo que você escuta sobre você, sobre a sua essência, sobre o seu propósito de vida, sobre a sua expectativa futura, sobre o teu presente. Blinde seus ouvidos, porque muitas mentiras vão nos dizer exatamente o contrário do que Pedro disse aqui. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que fantástico. As mentiras que nós ouvimos, ao contrário, falam o quê? Falam que nós somos qualquer um. Somos um Zé Ninguém. Somos uma pessoa que ninguém ama. Não somos amados. Somos deixados de lado. Somos qualquer coisa. Não temos valor. Somos pecadores. Não temos condição de ensinar nada para ninguém. Não temos condição de guiar ninguém. Somos cegos guiando outros cegos. E pertencemos ao pecado. E que pertencemos ao diabo. E que pertencemos às trevas. São 3 mentiras horríveis que nós escutamos. Blinde seus ouvidos para ela. Nessa manhã de segunda-feira, blinde seu ouvido para as mentiras. Blinde seus ouvidos. Se prepare para a esperança. Se prepare para aquilo que você pode ter na sua vida de esperança. Porque você é raça eleita. Isso quer dizer que você foi pensado dentre um monte de pessoas. O que é alguém eleito? É alguém que é escolhido. É alguém votado pela maioria. É alguém que é separado da manada para algo especial. Seja um vereador, seja um prefeito, seja um deputado, seja um governador, no nosso caso, seja um presidente. Estou falando aqui da democracia. Seja um representante de sala, seja um líder de comunidade. É alguém que é separado para algo. Você, minha querida, meu querido, é separado. Você é uma raça eleita. Você foi separado no tempo, no espaço e dentre as pessoas. Olha que incrível isso. Para quem já me acompanha há mais tempo, acompanhou nossas lives 737 no Instagram, viu quando nós falamos sobre uma série onde Deus revela o incrível amor dele por nós, onde ele revela o quanto nós somos especiais. Essa série passou pelo Salmo 139, por Lucas 16 e por Romanos 8. Se você não viu, procure lá no meu Instagram, @julianopanza. Procure lá, você vai ver. Esses 3 textos incríveis, eles falam do amor de Deus por nós. O quanto nós somos especiais para Ele. Por isso que ele fala, raça eleita. Grave o que eu estou falando, você foi eleito, separado, escolhido a dedo. Escolhida a dedo. Dentre as pessoas, no tempo e no espaço. Olha o tamanho da tua importância. E ele segue adiante falando, vocês são sacerdotes reais. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que se coloca diante do povo para conduzir o povo aonde? Para a adoração, para a comunhão com Deus. Sim, você é sacerdote real.
Mas Juliano, eu não prego, Juliano, eu não canto. Você pode ser sacerdote de mercado, sacerdote na tua família, sacerdote na tua comunidade, sacerdote na tua prática esportiva, aonde você estiver, você pode ser sacerdote. Portanto, blinde seus ouvidos para as mentiras que você escuta, dizendo que você não pode, que você não é capaz, dizendo que você vive uma vida de pecado. Cara, lembra que eu falei? A palavra sempre nos coloca num posicionamento para mudança de vida. Sim, você é um sacerdote, uma sacerdote. Você pode conduzir outras pessoas à comunhão com Deus. Cara, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Vocês acham que foi fácil tomar essa decisão de vir aqui e falar tal? É difícil a beça. Da mesma forma que é difícil eu me dirigir com um colega de trabalho e falar daquilo que Deus fez na minha vida. Da mesma forma que é difícil chegar para alguém da minha família e testemunhar o que Deus tem feito. Não é fácil. Mas é possível e muito recompensador. Você, portanto, não acredite nas mentiras que você escuta, porque você é eleito, escolhido a dedo. Eleita, escolhida a dedo. E você é sacerdote, sim. Você pode levar outras pessoas, conduzir outras pessoas até a vida com Deus. Pode sim. E por fim ele fala, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence às trevas. Você não pertence a uma vida de pecado. Você não pertence ao mal, ao diabo. Você tem um dono. Eu estava falando agora aqui e identifiquei uma coisa. Olha que interessante. Isso aqui é o controle da televisão. Atrás do controle tem um selo do fabricante. Você também tem um selo do fabricante em você. Você tem um carimbo que te diferencia das demais pessoas. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando ele diz exclusiva, ele diz que não compartilha, é só dele. Gente, olha o que isso significa para nós. Como nós temos valor. Como nós temos valor, cara. Aquele que criou os céus e a terra, que mandou seu filho para morrer por nós. Aquele que mantém o universo todo equalizado, direitinho, sustentando ele, sustentando a vida. Esse Deus Criador, que faz a manutenção de toda essa grandeza, cara, ele te escolheu para ser propriedade exclusiva dele. Isso é grande ou não é, gente? Olha o tamanho disso. Isso é para você, é para mim. Portanto, a primeira chave de Pedro nessa semana, ela fala exatamente sobre a esperança, ela fala exatamente sobre a possibilidade que nós temos de ter uma vida melhor. Sim, existe luz no fim do túnel, porque você é tudo o que está aqui no versículo 9 de 1 Pedro. Essa semana ainda, nós temos hoje, segunda, amanhã nós vamos aprender como não ser mais um zero à esquerda. Você já está cansado de ser considerado a ovelha negra da família, um zero à esquerda, um Zé Ninguém? Amanhã você vai aprender o caminho. Está aqui em 1 Pedro 2, 1 a 11. Está aqui. Leia depois. Quarta-feira, você vai aprender como melhorar seus resultados de maneira absurda. Está aqui também. Quinta-feira, você vai aprender como ter uma vida com significado. Está aqui também. E na sexta-feira, nós vamos fazer o fechamento de tudo isso com as chaves do apóstolo Pedro. Adorei o trocadilho. Abertura, fechamento, tudo tem a ver com chave, com porta. Portanto, hoje faça da tua segunda-feira um dia abençoado, um dia em que você vai rampar para ter uma semana rica, uma semana abençoada. E é isso que eu desejo para você. Mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, mande essa mensagem para mais pessoas. E o meu desejo é que você tenha uma vida abençoada e decolando na graça de Deus. Um abraço e até amanhã. Fui!